Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas. Lá vamos nós para a nossa live noturna do Petit Jornal. Olá, olá. Como estamos? Animados? Vamos nessa noturna aqui do Petit Jornal para gravar mais um episódio do nosso podcast. Cá estamos. Olá, gente. Salve, salve. Bem-vindos, bem-vindos. Opa, senhor, como vai? E aí, chefe? Beleza? Tudo bem? Tranquilaço? Opa, peraí, deixa eu até ajeitar a câmera. Quando você entra, tem que realinhar aqui É, aqui também, as aqui também. órbitas. Ô, rapaz, Beleza? tudo Tranquilos? bem? Tudo bem. Galera chegando aí. Luiz Boa noite, Oliveira, gente. Marcele, Pô, tem que MH não era Nunes. 9 horas as lives do Petit Jornal agora? Por que tá Segunda-feira sendo é... às 10 hoje? Segunda-feira é exceção. Segunda-feira é exceção, por enquanto. Por enquanto. Em breve a gente bota tudo às 9, Daniel. Então tá Amanhã, bom. não. Todo dia vai ser às 9, tá, gente? Menos segunda-feira. Segunda-feira é 10 horas. Por Então enquanto, tá bom. tá? O Por pessoal enquanto. tá, o pessoal tá em dúvida, o pessoal tá confuso, Tanguy. Então tem que explicar para as pessoas. Muita É gente quer isso. assistir o Petit Jornal ao vivo. A gente até outro dia fazia 3 faixas de horário diferentes. Agora são só 2, já estão melhorando. Olha aí, O pessoal modernidade. tá dizendo que eu não ativei o fundo falso hoje. É verdade. O fundo falso é aquela biblioteca bonita que fica lá, eu não botei hoje. Hoje é a verdade nua e crua. O pessoal não viu o dia que o fundo falso caiu, né, cara? Foi bem chato aquele É, dia, foi né? chato. Aquela Aquele live que papelão. É porque o fundo falso caiu. aquele papelão tava muito leve, Daniel. Aí bateu um vento e tal, Ah, caiu. Mas já acontece, troquei cara. e peguei um papelão um pouquinho melhor. O pessoal Isso é ontem bom. perguntou se eu tava no iate. Né? Se eu tivesse no iate, ia estar assim, ó. Ó, a live no iate seria assim, não é o Mas, caso. mas o iate pode estar suspenso, né? Porque tem o iate rebocado. Às vezes o iate está rebocado ali para Ah, não, manutenção. mas não vale. Não, não vale. Acontece. Não vale. Você, inclusive, chegou a dizer que você aceitava um iate nessas condições. Você disse Não, que o não, não, iate não, não não, não, precisava não, não, entrar na não. água. Não, não, Você não. falou Não, tem que isso. estar Eu na lembro água. disso. Não, não. Tem que estar na Tem que estar na água, água. Tem que estar na água. Não precisa navegar, mas na água tem que estar. Não, é brincadeira. Tem que estar na boiando. água. Tem que estar meio. Boiando. Tem que estar ali boiando. Isso, tem que estar Se boiando. afundar pluf, não serve. Então, se afundar Não, bluf. tem que estar boiando. Tem que É, ser o suficiente para a pessoa cair da lancha. É isso. Tem que cair do iate. isso, Tem que ser isso. suficiente para isso. O Camilo Chateauneuf está dizendo que 22 horas e o horário de Brasília é bom porque isso coincidia com a hora na academia. Pô, tá errado o horário da academia, né? Pô, academia 22 horas não tem Pô, nenhuma não condição. pode, não pode. É errado Nenhuma isso, né? condição. Tá errado, pois Academia é. já é uma coisa errada, né? Já é errado, cara. Ah, Academia é errado. Sou contra. Sou contra, pois é. tem isso. É, Vou porque sou obrigado. entendi. Daniel, vamos lá, cara. Tem 200 pessoas, acabamos de bater 200 pessoas agora. Opa, Luiz deixa Oliveira comprou aqui. selo, botou a mensagem já. É 365 mesmo, Daniel? Isso tudo, cara? Um 365, cara. bate-papo para cada dia no ano? É isso, cara. 365, coisa doida. 365, então beleza. Tá bom, tá dizendo que é 365, então vamos lá. Tainá Ribeiro comprou selo, muito obrigado. Luiz Oliveira comprou selo. Denise Nader comprou 2 selos, não um, mas 2 selos. Joana Priester comprou 1 selo também, muito obrigado. Márcio Nobre comprou 2 selos. Luiz Oliveira comprou mais 3 selos, cara. Luiz Oliveira hoje está com o coração aberto pra gente. Muito obrigado. Acho que foi isso, cara. Beleza. 222 pessoas, Daniel. Podemos começar. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Pronto. Bora, gravando aqui, Daniel. Olá, gente. Bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Esse é o episódio número 365. Estamos gravando aqui numa live no Instagram do Petit Jornal. São exatamente 22 horas e 5 minutos da segunda-feira, 26 de setembro de 2022. Cá está a dupla de costume, Daniel Souza que vos fala e Tanguy, o Bagragi, para repercutir os acontecimentos da economia e da política internacional das últimas horas. E aí, Tanguy, como vamos? Conte-me tudo e não me esconda nada. 365 bate-papos, Daniel. Um bate-papo para cada dia do ano. Não é brincadeira, não, hein? Lembrando que a gente fala assim, o bate-papo, o Petit Jornal tem 365 episódios. Lembrando que até outro dia, até fevereiro, né? A maior parte dos nossos episódios não eram bate-papos, então não eram nem numerados e tal. Quem quiser conhecer mais, volta lá no nosso feed, que tem muito episódio dali para trás, que era ou eu ou o Daniel gravando, né? Então, de lá para cá, a gente começou a fazer o bate-papo diário, a gente fez um tempo plantão, né? Que também nem foi numerado, também nem contou para esse número aí de 365, mas de que maneira uma marca interessante aí, completar 365
bate-papos. Daniel, eu queria começar com o cenário na Rússia, né? Qual é o que está acontecendo na Rússia nesse momento em que a convocação ela está começando a dar muito ruído é, lá nas terras do Putin, principalmente por conta de confusões na forma pela qual a convocação vem sendo feita. Então, uma primeira reclamação muito recorrente que a gente tem ouvido da Rússia, Daniel, é que há uma pressão maior no sentido dessa convocação sobre as províncias. Não apenas províncias mais interioranas e tal, como também aquelas repúblicas russas, né? Então a Federação Russa tem algumas repúblicas que têm uma relativa autonomia. Não é possível, Tanguy. Você está dizendo que há preconceito na hora de selecionar as pessoas que serão convocadas? Pelo contrário. É isso? Pelo contrário. Preconceito não. Estou dizendo que há... Como é que eu vou dizer isso? Essas regiões mesmo. Estão sendo beneficiadas com uma chance maior de participar de um grande evento que tem por aí, que é a guerra na Ucrânia. Uma honra, pô, né? E isso está pegando muito, Daniel, no Daguestão. O Daguestão é uma república, né? Uma república autônoma da Rússia, que fica lá no Cáucaso, aliás, uma região na qual a Rússia também já passou por muito aperto, né? Ali Daguestão, Chechênia, que fica ali do lado, porque essa mobilização ela está sendo vista pela galera do Daguestão, que é uma província, inclusive, uma república, aliás, de maioria da população muçulmana, como sendo excessivamente convocada. Então, hoje a gente teve manifestações importantes no Daguestão exatamente contra a convocação. E, além disso, Daniel, uma outra coisa que vai acontecer na Rússia, de uma forma geral, também com relação à convocação, diz respeito aos critérios, né? Então, o critério que o Putin tinha falado originalmente era que seriam convocados cerca de 300 mil russos com menos de 35 anos e que tivessem experiência militar. Daniel, virou festa. Tá? Gente com 43 anos está sendo convocada, gente que nunca teve treinamento militar está sendo convocado, várias pessoas da mesma família, que teoricamente não era para acontecer também, estão sendo convocados. Então você tem determinados vilarejos, eu falei sobre isso outro dia, você tem vilarejos nos quais uma parcela significativa da população está sendo convocada também. E isso levou a uma demanda de cautela, um pedido de estudos acerca da questão por duas figuras muito importantes na Rússia, que são uma senhora chamada Valentina Matvienko, que ela é presidente do Conselho da Federação, que é basicamente a Câmara Alta do Legislativo russo, e por parte também do senhor Vyacheslav Volodin, que é o presidente da Duma, a Duma que é a Câmara Baixa. Os dois expressaram preocupações com a convocação, exatamente pelos critérios que não estão sendo exatamente cumpridos. O critério existe, mas ele não está sendo cumprido à risca, né? Então, tudo isso aqui está levando a uma série de preocupações e reminiscências aí no debate público na Rússia, o que naturalmente acaba sendo um elemento de preocupação para o esforço de guerra do Vladimir Putin, Daniel. O Tanguy, repercutiu muito no meio econômico no dia de hoje uma declaração, aliás, algumas declarações do Lawrence Summers, que foi secretário do Tesouro dos Estados Unidos. Ele fez essas declarações na Bloomberg, né, o canal de notícias extremamente conhecido e com muita repercussão no mercado financeiro internacional. Ele abriu a caixa de ferramentas para falar sobre o pacote fiscal lançado pela nova primeira-ministra do Reino Unido, a Liz Truss. Ele disse que com um pacote fiscal como esse, a Libra pode cair abaixo de $1. Ou seja, você passaria a precisar de menos de $1 para comprar uma unidade da moeda britânica. E disse mais, abre aspas, lamento muito dizer isso, mas acho que o Reino Unido está se comportando como um país emergente e se transformou em um país naufragado, fecha aspas. Ô, Tanguy, fiquei meio ofendido, rapaz, porque eu senti que ele resolveu xingar o Reino Unido de país emergente. Como é isso? Que negócio é esse aí? Emergente agora é xingamento. Agora é xingamento. Então, que história é essa? Dizendo, porque agora vocês estão parecendo até país emergente. Veja vocês que já viveram dias melhores. Fiquei meio ofendido. Aí ele continuou, Tanguy, abre aspas. Desde o Brexit, quando o Banco da Inglaterra ficou para trás, agora essas políticas fiscais, acho que o Reino Unido será lembrado por ter seguido as piores políticas macroeconômicas entre grandes países em muito tempo, fecha aspas. Ele destacou que essa política fiscal que está sendo implementada pela Liz Truss é ingênua e ilusória. E ele seguiu mais ou menos aquela linha que nós destacamos no Petit Jornal no episódio de ontem. Destacou que a política não para de pé,
que você está, ao mesmo tempo, cortando impostos e aumentando gastos, ampliando o endividamento do governo britânico, impondo ao governo britânico juros mais altos, que isso não vai acabar bem. Mas, diferentemente do Petit Jornal, que é elegante nas suas críticas, gentil e simpático, o Lawrence Summers, Tanguy, Perdeu a linha. abriu a caixa de ferramentas, perdeu a linha e xingou, veja você, o Reino Unido de país emergente, que está parecendo país emergente. Que ano, Tanguy? 2022, país emergente virou xingamento. Alô, Reino Unido, vem pra cá. De repente a gente arruma uma vaguinha pra você aí nos BRICS. Vai ter que fazer por onde, né, Daniel? Não é bagunça assim, não. Vai ter que ver aí. Tem a Argentina já na fila, tem o Irã na fila. De repente o Reino Unido entra na fila aí, Daniel. Olha aí, quem sabe o Reino Unido não pode ficar ali batendo na porta dos BRICS e, consequentemente, tentando ali uma oportunidade. Agora, um outro aspecto que ele destacou que me pareceu particularmente interessante é que a gente está falando de um ano de 2022, Tanguy, onde o dólar, a moeda dos Estados Unidos, tem experimentado uma expressiva valorização em relação às principais moedas do mundo. Isso pode ser explicado por dois vetores principais. Em primeiro lugar, a gente está falando de um ano de muita incerteza, de muita insegurança, com guerra na Ucrânia, com crise energética, e em momentos de muita incerteza, Tanguy, o pessoal ainda se agarra no tal do dólar. Ainda acha que o dólar é a moeda mais segura para os momentos de tempestade e de imprevisibilidade. Soma-se a isso o segundo fator, que é justamente o fato dos Estados Unidos estarem subindo a taxa de juros com muito mais velocidade que outros países desenvolvidos. E, consequentemente, claro, com juros mais altos nos Estados Unidos, a moeda americana se torna mais atraente. Você quer aplicar justamente nos Estados Unidos para obter esses rendimentos, esses juros mais elevados. E dentro de um ambiente onde o dólar se fortalece, como quase tudo no mundo ainda é cotado em dólares, as commodities são cotadas em dólares e tal, o que acaba acontecendo é que isso inflaciona o mundo. Porque se o petróleo é cotado em dólar e o dólar está ficando mais caro, fica mais caro para todo mundo comprar petróleo, que é pago em dólar. Se o minério de ferro é cotado em dólar e o dólar está ficando mais caro, fica mais caro para todo mundo comprar minério de ferro porque ele é cotado em dólar. Essa valorização do dólar em relação às principais moedas do mundo tem o potencial de exportar inflação e, consequentemente, forçar esses países a praticarem juros ainda mais altos para tentar conter a pressão inflacionária causada pela valorização do dólar. Esse é um raciocínio que me pareceu bastante interessante, apresentado por ele, e que faz sentido, tecnicamente está absolutamente correto. Beleza, Daniel, eu queria voltar um pouquinho, cara, para o entorno da Rússia, né? Porque, naturalmente, uma guerra como essa, que a gente está vivenciando desde fevereiro, traz consequências importantes, ainda mais no momento no qual a gente tem os referendos, né, que estão acontecendo naquelas 4 províncias ucranianas para ver se elas pedem, né, para que a Federação Russa as absorva, né, pedindo, portanto, a anexação. Aliás, daqui a muito pouco tempo, né, termina amanhã, né, na terça-feira termina os referendos, até quinta-feira a promessa é que finalmente isso seja analisado por parte do legislativo russo. Mas ali no entorno, Daniel, a Moldávia está estudando a possibilidade de revogar a nacionalidade da Moldávia de pessoas com dupla nacionalidade que optem por lutar pela Rússia. Aí, teoricamente, você pode falar assim, tá, mas pô, Moldávia é uma coisa, Rússia é outra. Mas é importante lembrar que na Moldávia tem uma região que é uma faixinha que fica entre a Moldávia e a Ucrânia, que é a chamada Transnistria, que é uma região de ocupação russa. Então você tem uma parcela significativa da população da Transnistria, que é parte, supostamente, da Moldávia, apesar da Moldávia não exercer controle direto sobre aquela região, onde a presença russa é muito forte. Só para a gente ter uma noção dos números, Daniel, na Transnistria a gente calcula a população em cerca de 500 mil pessoas. Cerca de 200 mil são russos. Naturalmente, a Rússia está fazendo campanha também para que uma parte significativa desses 200 mil, naturalmente, levando em consideração homens em idade militar e tal, sirvam pelo exército russo. E o que a Moldávia está dizendo é, se essa galera, de fato, servir ao exército russo, quem servir pode perder a nacionalidade da Moldávia. Então, um elemento de tensão que pode aparecer por aí. Não duvido, aliás, Daniel, que no futuro breve a Transnistria seja outra região que a Rússia possa querer, de repente, trazer também
para dentro da Federação Russa, lembrando que isso traria mais uma preocupação ainda para a Ucrânia, né? A Transnistria fica entre a Moldávia e a Ucrânia, então é uma região ali complicada, para dizer o mínimo. E outra coisa importante, Daniel, é que o Cazaquistão, a gente já falou bastante sobre o Cazaquistão aqui, o Cazaquistão é um aliado da Rússia, não é de hoje, aliás, é um grande aliado da Rússia, das ex-repúblicas soviéticas, é um dos maiores aliados da Rússia, e o Cazaquistão disse hoje, Daniel, que não vai reconhecer o resultado dos referendos. Então, Eita, basicamente, o isso é Cazaquistão relevante. é bastante relevante. Então, basicamente, o que o Cazaquistão está dizendo é: o Putin, seguinte, você está fazendo aí o que você está fazendo e tal, não vem para cima de mim pedir para eu referendar isso aí, pedir para eu reconhecer, que ok, tá tudo legal. A meu ver, esse referendo aí não é válido, não é legítimo e a gente precisa de uma solução que envolva também a Ucrânia. Se a Ucrânia não concordar, se não houver algo que seja internacionalmente legítimo, o Cazaquistão não vai reconhecer. E aí, Daniel, quando a gente olha para esse cenário, a gente consegue imaginar alguns países que talvez a Rússia tivesse uma listinha no bolso, que olha, essa galera aqui vai ser minha base, essa galera que vai reconhecer. Certamente o Cazaquistão estava lá. Lembrando que a gente começou esse ano agora, porra, janeiro desse ano agora parece que tem 10 anos já, né, Daniel? Mas a gente começou esse ano agora falando exatamente sobre manifestações enormes no Cazaquistão, e quem foi lá salvar o Cazaquistão foi a Rússia, né? Mandou tropas lá para o Cazaquistão, né, para conter as manifestações e tal, e mesmo assim o que o Cazaquistão está dizendo é: para cima de mim, não, eu não vou reconhecer esse referendo que a Rússia está fazendo na Ucrânia, Daniel. Otangui, nas últimas semanas, me parece que há um certo crescimento do isolamento da Rússia, né? Você traz agora esse dado referente ao Cazaquistão, tivemos também ali uma certa hesitação por parte da China. A China dá sinais de que está cada vez mais desconfortável com essa situação, com essa guerra entre Rússia e Ucrânia. O Vladimir Putin está tendo que lidar com pessoas fugindo pela fronteira. Hoje apareceram imagens muito impressionantes de filas gigantescas de russos tentando cruzar a fronteira com a Geórgia, né? A Geórgia com a qual a Rússia também teve ali as suas rusgas no ano de 2008. E essa é uma discussão grande na Rússia nesse momento, viu, Daniel? Se as fronteiras devem ser fechadas ou não. Naturalmente para pessoas que tenham sido convocadas, né? Então você ter um controle mais estrito na fronteira para saber se a pessoa que quer sair ela não estaria em idade para eventualmente ser convocada. Até agora isso não aconteceu, mas com essa imagem que você está falando, Daniel, é possível que isso volte para a pauta muito em breve e a Rússia, portanto, fecha a fronteira para a saída de pessoas que estejam em idade militar, naturalmente homens de menos de 35 anos e que eventualmente possam ser convocados pelo exército russo. Agora, Tanguy, eu queria falar um pouco sobre o Fundo Monetário Internacional. Veja você, há alguns anos, nós falávamos aqui no Petit Jornal que o FMI está meio sem função. O FMI estava lá autorizando, ou melhor, alugando os seus salões em Washington para casamentos. Isso é sério, isso não é brincadeira, isso não é piada. O FMI estava tão sem função, tão sem receita, que estava ali alugando seu espaço para eventos, que estava ali abrindo para quem quisesse levar a sua palestra, o seu 15 anos, o seu bar mitzvah, a sua festa infantil, o seu casamento. O FMI estava topando qualquer negócio porque ninguém batia a porta do Fundo Monetário Internacional para pedir dinheiro emprestado dentro de um contexto onde havia muita liquidez disponível no sistema financeiro internacional. Você tinha muitos países ao mesmo tempo fazendo política monetária expansionista e, consequentemente, o dinheiro estava aí à disposição. Era só pegar, era só ir atrás, que o FMI não era necessário. Pois bem, de lá para cá, muita coisa mudou. E o Fundo Monetário Internacional, nesse ano de 2022, ao fechar o mês de agosto, já ultrapassou o que havia concedido de empréstimos em 2021 e 2020. É o Fundo Monetário Internacional agora bombando. Todo mundo quer ser amigo do tal do Fundo Monetário Internacional, Tanguy. O FMI já liberou 140 bilhões de dólares nesse ano da graça de 2022. E parece que vai aumentar ainda mais. Parece que tem gente batendo a porta do FMI e pedindo ajuda, pedindo auxílio, pedindo um carinho, pedindo uma grana, pedindo um empréstimo, pedindo a rolagem de dívida. Pessoal maldosamente, aliás, Daniel, diz que o Petit Jornal fomenta crises. Gente, o Petit Jornal não ganha nada com crise perto do que o FMI ganha. O FMI deve odiar período de estabilidade. Imagina, período de crescimento, estabilidade, nada acontece e tal, porque o FMI fica lá solitário.
no momento que a crise começa a apertar, é que o FMI começa a ficar feliz. Lembrando que o Fundo Monetário Internacional foi criado na Conferência de Bretton Woods em 1944 como emprestador de última instância. Então, ele é justamente aquele amigo a quem você recorre, Tanguy, no momento de maior dificuldade. O FMI faz exigências? Faz exigências. O FMI é chato? Muito chato. Mas o Fundo Monetário Internacional acaba tendo aí a sua importância e a sua relevância em situações como a atual. Afinal, a liquidez no sistema financeiro internacional está desaparecendo, muitos países estão tendo dificuldades para gerar dólares em quantidade suficiente para honrar os seus compromissos externos e, consequentemente, o FMI acaba aparecendo como emprestador de última instância para tentar reequilibrar as contas externas de diferentes países. Nos últimos 2 anos, Tanguy, nós tivemos 5 países entrando em default, ou seja, 5 países que não conseguiram gerar dólares em quantidade suficiente para honrar seus compromissos externos e acabaram tendo ali que suspender os seus pagamentos, o pagamento desses compromissos externos. Foram eles Zâmbia, Sri Lanka, Líbano, Suriname e, mais recentemente, a Rússia. A gente falou, inclusive, sobre o default técnico da Rússia, em função do congelamento de ativos ao redor do mundo, a Rússia com problemas ali para honrar os seus compromissos externos. No Fundo Monetário Internacional, tem 3 países que estão negociando um empréstimo nesse atual momento, são eles Gana, Egito e Tunísia. 3 países com dificuldades no atual momento para gerar dólares em quantidade suficiente para honrar seus compromissos externos. E nesse mês de agosto, o FMI fechou um acordo com o Paquistão e com a Argentina, acordo com a Argentina sobre o qual, inclusive, a gente falou bastante aqui no Petit Jornal. Ô, Daniel, você lembra do Edward Snowden? Lembro, rapaz. O cara deu uma bagunçada no mundo, tem uns 10 anos atrás, né? Foi em 2013, NSA. aliás. Exatamente, ele denunciou aquele esquema da NSA, que é uma das agências de inteligência dos Estados Unidos, que estariam monitorando cidadãos americanos, né? Então teria uma série de metadados sendo coletados, quem fala, com quem. Estavam sendo monitorados os cidadãos americanos? Conta para nós. Não tem nenhuma dúvida disso. Snowden estava certíssimo. E aí, Daniel, quando deu aquela confusão toda, ele fugiu, porque ele não é besta, né? Ele sabia o que ia acontecer. E ele foi parar na Rússia, Daniel. Foi parar na Rússia, está morando na Rússia desde 2013. Ele vive, inclusive, com a companheira dele lá, né? A também americana, Lindsay Mills. E teve uma filha, inclusive, no ano de 2020. E os Estados Unidos estão lá esperando o Snowden voltar. Olha, a qualquer momento, no momento que ele voltar, ele vai ser julgado por espionagem, né? Apesar de, recentemente, Daniel, uma corte de apelação ter concluído que os programas que ele denunciou eram, de fato, legais. Então, isso meio que tira muito do peso que tem uma denúncia contra ele, que, olha, ele está denunciando algo que era ilegal, né? Então, acaba dando uma outra dimensão para a denúncia que ele está fazendo. E, portanto, ele está na Rússia até hoje, Daniel, quase 10 anos na Rússia. E aí, no ano de 2020... Ele foi para a Rússia porque a Rússia não monitora ninguém, é isso? Aí está alinhado com o que ele imagina não, que seja ele um comportamento adequado e tal? Não, ele foi para a Rússia porque o Putin falou assim, tadinho do menino, gente. O Putin falou isso, aliás, Daniel. O Putin falou isso, não tô brincando não. O Putin falou assim, olha, ele não deveria ter feito o que fez. Mas daí a dizer que ele é um traidor, vai uma distância. Não é para isso tudo também. Então vou proteger o menino aqui, porque a gente sabe como é que são essas coisas. E aí, Daniel, no ano de 2020... Tenho certeza que o Putin agiria exatamente da mesma forma se ele tivesse feito algo com a Rússia, né? Certamente. Trataria o cara a pão de ló, porque, veja bem, não é exatamente um traidor. Mas o fato, Daniel, é que ele ganhou residência permanente em 2020. Né? Então, 7 anos depois, estava lá já com uma filha, inclusive, uma filha russa, né? Passaporte russo. Ganhou passaporte permanente em 2020. E essa semana agora, Daniel, o senhor Edward Snowden finalmente vai ganhar cidadania russa. Ele vai se tornar cidadão russo. E vai ser convocado. Então, aí ele já pode ser convocado, inclusive, para ir para a Ucrânia. Aí eu coloquei isso no Twitter, né? Veio uma galera e falou assim, não, professor, mas é claro que ele não vai. Gente, é óbvio que ele não vai ser convocado para a Rússia, até porque o Snowden ele tem, naturalmente, outras habilidades ali muito mais interessantes para a Rússia. E isso acontece exatamente no momento, Daniel, no qual o serviço de inteligência ucraniano, sei lá, viu, Daniel? O serviço de inteligência ucraniano não me inspira muita confiança, não. Mas o serviço de inteligência da Ucrânia disse que sabe, tem informações de que nos próximos dias haverá um grande cyberataque contra a Ucrânia, a Polônia, óbvio, e os seus aliados também. Então não deixa de ser curioso o time, né, Daniel? De
no momento de uma convocação em massa, né, ainda que parcial, de russos, o Snowden se torne russo, então ele passa a ser russo, então teoricamente ele poderia entrar numa leva aí de pessoas convocadas. Ele está acima, naturalmente, da idade demandada, só como a gente já falou aqui hoje, tudo tem acontecido por lá, né? Enfim, esse limite ele nem sempre tem sido respeitado, mas exatamente na semana em que a Ucrânia diz que é possível que haja um grande cyberataque da Rússia contra a Ucrânia, a Polônia e, eventualmente, alguns dos seus aliados. Então tá aí o Edward Snowden. O pessoal às vezes se pergunta por onde anda Edward Snowden. Nesse momento, ele é cidadão russo pela graça e bondade do senhor Vladimir Putin, Daniel. Tanguy, você sabe que a OCDE preparou um relatório bacana, bonito, robusto, chamou lá seus técnicos, muito bem remunerados, altamente remunerados, para dizer, para construir perspectivas, projeções, expectativas para a economia mundial, e diz o seguinte, ó, o crescimento global deve diminuir mais que o esperado neste ano e também em 2023. Ô, Daniel, o pessoal na OCDE não deve ganhar bem, não. Não é possível. Ganha bem, rapaz, ganha bem. E soltou esse relatório aí que a economia mundial está desacelerando. Eu fiquei muito Bombástico, hein? assustado. Não estava acompanhando isso, não estava atento que a economia mundial estava desacelerando. Aliás, eles destacaram, inclusive, que em 2023 a renda global poderá ser cerca de 2,8 trilhões mais baixa do que o esperado há um ano. Ou seja, o mundo está passando aí por um processo de alinhamentos e ajustamentos de expectativas muito impressionantes. E você sabe que tiveram razões aí para essa reversão de expectativas. São elas: guerra entre Rússia e Ucrânia, parece que está desacelerando a economia mundial. Também aumento do custo da energia também está trazendo problemas. A inflação está trazendo problemas também. Está diminuindo a capacidade de consumo das pessoas, não sei o que lá. E com isso, Tanguy, o crescimento econômico deve ser mais moderado, mais moderado. Inclusive, eles falaram em particular de algumas preocupações, como os Estados Unidos, né, que pode ter aí um crescimento muito mais fraco no próximo ano de 2023, e a Alemanha, que pode ter uma retração, né, uma recessão do seu PIB, um recuo do seu PIB de até 0,7% em 2023. Então, fica aqui a nossa congratulação e também o troféu Sejura para os amigos da OCDE. Ô, Daniel, agora, o pessoal que está ouvindo a gente, cara, tá vendo essa bagunça que tá a economia mundial, que tá o mundo, esse nível de incerteza que nós temos, e naturalmente deve estar preocupado aí como é que você faz a sua blindagem patrimonial. Quais são as formas que você tem aí para poder garantir, né, a segurança do seu patrimônio, da sua família? E aí eu acho que a gente tem que trazer o quadro da nossa patrocinadora, a Rio Claro. Então, se você quiser aí um acompanhamento profissional, né, do seu patrimônio para garantir esse planejamento para o seu futuro, a gestão do seu patrimônio, da sua família, tem lá Rio Claro, acessa lá. E hoje, Daniel, a notícia vem do Reino Unido, é isso mesmo? É isso, mais do que do Reino Unido, vamos falar sobre oligarcas no Reino Unido, nesse nosso quadro patrocinado da Rio Claro. Vamos a ele, Tanguy. Vamos lá, Daniel, solta a vinheta aí. Tanguy, você não sabe da melhor. A cidade de Westminster, o City Council de Westminster, que é aquele centrinho lá de Londres, ali é uma cidade específica, né? City of Westminster. Ela destacou, através do seu líder, o líder do City Council, que, olha, a cidade de Westminster promete reprimir o dinheiro sujo dos oligarcas russos. Está havendo uma queimação da imagem da cidade. Eles destacaram, inclusive, que tem muita gente ali em Westminster, da máfia russa e dos oligarcas russos, através de lojinhas de souvenir, cara. Lojinha de souvenir, não acredita? Você tá brincando, Juro, cara? rapaz. Tô falando, cara. Lojinha de souvenir, parece que o pessoal tá usando lá para lavar dinheiro e tal. Inclusive, eles destacaram que Westminster observou um aumento de 300% no número de propriedades registradas por pessoas da ilha de Jersey, e também, desde 2010, e um aumento de 1.200% no número de imóveis de cidadãos russos, de proprietários russos. Achei, no mínimo, um número razoável. 1.200% é pouco crescimento, imagina, pouca coisa. E 300% da ilha de Jersey. Por quê? Porque o pessoal da ilha de Jersey acaba tendo trusts
offshores e, consequentemente, protege o seu patrimônio. Agora, Tanguy, isso não chega a ser exatamente uma surpresa. A gente tem acompanhado bastante aqui no Petit Jornal. Não é ilegal você ter um trust, não é, de maneira nenhuma criminoso você ter uma offshore. Um grande problema no caso dos oligarcas russos é que eles utilizam esse expediente justamente para recursos que não foram contabilizados da maneira adequada, para recursos que não têm uma origem conhecida, que não têm uma origem que merece ali, digamos assim, um belo crédito. Agora, pessoas que têm um patrimônio, pessoas que queiram ter recursos em offshore, pessoas que queiram ter recursos em trust, o dinheiro tendo origem, não tem nenhum problema. Isso é absolutamente permitido no Reino Unido, no Brasil e na maior parte dos países do mundo. Eu lembro, inclusive, Tanguy, quando teve o Panama Papers, que apareceu o Henrique Meirelles, e o Henrique Meirelles rapidamente, era ministro da Fazenda na altura, ele disse, gente, isso está no meu imposto de renda, não tem nada de legal. E ficou corrigido, e acabou ficando efetivamente resolvida a questão naquele momento. Então, você não precisa ser um oligarca russo para ter offshore, para ter um trust, ou para ter algum tipo de gestão de patrimônio nesse sentido. O grande problema dos oligarcas russos é porque o dinheiro não tem origem, ou então porque ele foi obtido de forma que não é exatamente a mais legítima. Então, se você quiser saber como fazer isso, mesmo sem ser um oligarca, aliás, para fazer o negócio da forma correta, acessa lá o site www.rioclaro.com.br/petijornal. Né? A Rio Claro é uma empresa que se preocupa exatamente com isso. Né? Como é que você faz, quais são os mecanismos legais e transparentes que você pode utilizar para poder garantir a proteção do seu patrimônio. Tenho certeza que entrando lá você vai, inclusive, conseguir um ótimo serviço já na sua entrada, né? Entrando em contato, você já vai conseguir algo que vai ser bem interessante para você. Agora, o pessoal ficou preocupado aqui no chat, Daniel. Poxa, mas já falaram dos oligarcas, não vai ter Polônia. Gente, vocês acham mesmo que a Polônia dá um dia de sossego? Não vai, gente. Apenas invertemos a ordem aqui para trazer o quadro Rio Claro antes, mas a Polônia está lá. E, Daniel, o que eu quero chamar a atenção para falar sobre a Polônia hoje é que a Polônia, isso me parece deliberado, ela está tentando tomar o lugar da Rússia. Num seguinte aspecto, Daniel. No aspecto de que, durante muito tempo, a Rússia foi uma grande incentivadora, aliás, até financeira, de partidos eurocéticos, né? Então, aqueles partidos que são críticos à União Europeia. Então, o Brexit Party, por exemplo, né? Enfim, aquele partido que foi, na verdade, teve como grande motivação promover a saída britânica da União Europeia. O Front National na França, enfim, aí não é a Europa, mas a eleição do Trump, né, nos Estados Unidos. Então, a Rússia ela sempre teve esse quê, né, de apoiar essa galera meio antissistema. E aí, Daniel, foi curioso porque essa semana agora a gente teve a vitória da extrema-direita na Itália, né, com o partido Fratelli d'Italia, a gente falou sobre isso no episódio de ontem, e algumas semanas atrás a gente teve a vitória também da extrema-direita na Suécia. Na verdade não foi vitória, né, mas a extrema-direita na Suécia cresceu muito, já é a segunda maior bancada. E o que chamou a atenção, Daniel, foi que quem deu as boas-vindas para essa galera não foi a Rússia, foi exatamente a Polônia. Então, o Mateusz Morawiecki, primeiro-ministro polonês, se antecipou com a vitória da Giorgia Meloni na Itália e disse: estamos felizes que um tremor está se espalhando pela União Europeia com a retomada dos verdadeiros valores nacionais dos países europeus. O Jaroslaw Kaczynski, que é o líder do PiS, né, que é o Lei e Justiça, falou que ontem, né, com a vitória da Giorgia Meloni na Itália, era um dia de esperança de que iniciar o seu processo de mudança. Então, basicamente, Daniel, o que está acontecendo é que, durante muito tempo, seria a Rússia, né, feliz com esse tipo de movimento, só que agora, Daniel, a Rússia está meio que do outro lado, né? Ninguém está querendo muito dar papo para a Rússia. E por incrível que pareça, a Polônia ela está assumindo essa posição. Gente, isso não é por acaso. A gente vem falando sobre a Polônia aqui, muitas vezes de forma jocosa. A Polônia vem, de fato, tentando se posicionar como uma potência do meio ali. É uma potência que nega tanto a União Europeia, e com isso fala mal tanto da França quanto da Alemanha, e nega também a Rússia. A Polônia está tentando se tornar uma potência regional. Ela sabe que não vai ser nunca uma potência europeia, né, de altíssimo nível, mas com uma potência regional. De fato, a Polônia está se posicionando nesse sentido, principalmente fomentando essas pautas da extrema-direita nacionalista europeia, Daniel.
Otangui, nos resta agora agradecer aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que mantêm o nosso projeto de pé, vocês que são fundamentais para a continuidade do Petit Jornal. Fica aqui o nosso carinho, o nosso obrigado, o nosso agradecimento a cada um dos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal. Fica também o convite para o pessoal se tornar apoiador, para quem ainda não é apoiador, apoiadora do Petit, se tornar. Aqui no descritivo desse áudio, desse vídeo, você tem várias alternativas para apoiar o Petit. Pode ser através da Aurelo, Aurelo que inclusive nesse mês de setembro está dobrando o primeiro apoio dos novos apoiadores. Pode ser através do Patreon, né, se você vive no exterior. Pode ser Pix, fazer um Pix para o Petit Jornal, apoiar o Petit Jornal, ou através do PicPay. Tenho certeza que alguma dessas alternativas será confortável para você apoiar o Petit Jornal. Fica aqui o nosso carinho e agradecimento a todos os apoiadores. Lembrando que amanhã, sim, terça-feira, 19 horas, 7 da noite, no YouTube do Petit Jornal, teremos mais uma aula gratuita do Petit. Aliás, se você ainda não assina o canal do YouTube do Petit, vai lá, assina o canal do YouTube do Petit Jornal, que tem muito conteúdo legal, tem as nossas lives e tem também, claro, as aulas gratuitas. E vai ter aula gratuita sobre o quê, Tanguy? Amanhã a gente vai falar, Daniel, sobre as organizações internacionais de África. Eu sei que você é um cara ligado em Angola, eu sei que você gosta desse tratamento. É da África, né? São as organizações internacionais de África. Então a gente vai falar sobre a base institucional do continente africano. Aliás, é um tema que a gente já gostaria de abordar há bastante tempo, só que é sempre um tema difícil de começar, né, Daniel? O continente africano é muito grande, muito diverso, muito vasto, população grande, são mais 50 países. Então a gente achou que uma boa forma da gente começar a falar um pouquinho sobre o continente africano seria pela sua base institucional. Então não percam, amanhã, terça-feira, né, dia 27 de setembro, 19 horas, aula gratuita, ao vivo, lá no YouTube do Petit Jornal. E, aliás, assistindo essa aula, se você curtir, se você assistir, inclusive, as outras aulas e curtir, você pode se tornar aluno do nosso projeto que é um streaming de aulas, um streaming educacional, Daniel, do Petit Jornal, que é o Petit Curso. Acessa lá, petcursos.com.br, tem muito material legal por lá. Eu tenho certeza que, tornando-se aluno do nosso projeto, você vai curtir. O projeto é, inclusive, um streaming, como eu acabei de dizer, o que significa que você se torna aluno e você ganha acesso automático a todas as aulas que a gente já deu desde 2020, lá no Petit Curso. Dá uma olhada no catálogo lá, que eu tenho certeza que você vai se encantar por diversos temas que a gente abordou por lá. Daniel, é isso. Amanhã estamos de volta. Amanhã tem aula gratuita e tem bate-papo também. Às 19 horas, aula gratuita. Às 21 horas, a gravação do nosso bate-papo no Instagram do Petit Jornal, Daniel. Valeu, gente. Tchau, tchau. Oi, chefe. Foi, tá feito. Tá resolvido. Maravilha. E o pessoal Beleza. Comprou selos, Tanguy? Deixa eu Não ver aqui. sei, Daniel. Não sei se comprou, cara. Esteban Maroto comprou 2 selos. Obrigado, Esteban. Que mais, gente? Esteban. Eduardo Luiz Pereira, ó. Luiz Eduardo Pereira Oliveira. também comprou 3 selos. Obrigado. Um abraço aí pro Rubens Duarte. Mandou um abraço pra gente aí. Tá com um projeto muito legal de um curso sobre pesquisa, cara. Vale a pena. Eduardo D. Pereira também comprou 3 selos. Obrigado, Eduardo. Isso. Obrigado ao pessoal que está apoiando o Petit. Ainda dá tempo, Tanguy, de apoiar o Petit nessa live, comprar selos nessa live. Cara, é isso. Eu acho que o resto do pessoal comprou lá no início, cara. E a gente já agradeceu. Lá no início. Fica um beijo aí também pra Vanessa, cara, que é aniversário dela. Pô, acompanha a gente desde do início do plantão da guerra. Aquarela da Terra. Gustavo Pim comprou um selo também, obrigado. E Juliana comprou 2 selos, obrigado, Juliana. Juliana Schwery, não sei como pronunciar o sobrenome. Schwery. É aluno do Petit Curso, aliás, também. Beleza. Gente, amanhã estamos de volta. Não perca a aula gratuita, tá, gente? Pô, vai ser especial amanhã. Um beijo pra vocês. Valeu. A gente se vê. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.